Olá, queridos, tudo bom? Aqui é Cris Moreira, né, do Instituto Renovamente e novamente com vocês. E dessa vez para trazer um tema, um quadro novo, né? Nós encerramos violência doméstica, aspectos assim relevantes. É claro que não deu para ser profunda, né, na abordagem do tema, até por causa do modelo, né, do trabalho que a gente desenvolve aqui. Mas pelo menos acho que a gente conseguiu assim dar uma luz para as pessoas que não têm assim uma visão um pouco mais digamos, determinada de acordo com a lei. E hoje a gente vai começar o quadro família, né? O lugar para estar, é o lugar ideal para voltar, o lugar do afeto, o lugar da compreensão, o lugar onde nós crescemos como, né, pessoas no sentido assim mais amplo possível, né? Um crescimento emocional, um crescimento intelectual, crescimento, né, mental, né? Porque é o lugar que a gente entende que a gente vai receber os estímulos necessários para isso. E aí a pergunta, né, que a gente faz para iniciar esse bate-papo é: qual o conceito que você tem de família? Eu acho isso muito importante porque esse conceito assim costuma ser mais ou menos único, né? Variando aqui e ali no sentido de que é a célula máter da sociedade, é a base, né, do ser humano. Sim, é verdade. Sendo que eu aprendi convivendo com as pessoas, observando, também pesquisando, que existem muitos mitos a respeito do conceito de família. Mitos assim que nos levam às vezes digamos assim, a observar ou mesmo a viver circunstâncias que não tem nada a ver com família. Há uma proximidade de pessoas, há até mesmo com vínculos consanguíneos, mas se não imperar o respeito, se não imperar a consideração mútua, se não imperar assim, realizações mínimas, né, que façam com que aquela convivência seja harmônica, seja tranquila, seja um ambiente de apoio, de compreensão, não há que se falar, né, nesse conceito mais puro, mais simples e ao mesmo tempo mais forte, né, do que seja família. Então, assim, eu queria trazer alguns aspectos para a gente, assim, conversar, refletir, e ao mesmo tempo trazer um aspecto jurídico que é a consideração que a Constituição traz sobre família. E a Constituição é um regramento importante que digamos assim, a lei maior do nosso Estado de Direito, né? Que no caso é o Brasil. E nesse sentido, perceber o que o legislador diz sobre, né, o tema e a proteção que ele busca, né, realizar. Então vamos lá. Vamos começar primeiro sobre uma visão assim, que eu acho que é a mais importante de todas, que é a de Deus, né? É a do nosso Criador, quando ele criou a família. Ele criou a família de modo que homem e mulher se unissem. Veja bem, quando eu falo homem e mulher, é dentro de uma visão convencional, não estou sendo preconceituosa em relação a outros formatos de família que nós sabemos que hoje existem, na verdade sempre existiram, né? Mas hoje, assim, é algo mais divulgado, assumido e até apoiado pelo próprio Estado. Um pouco rouca, mas voltando. Então, assim, dentro de uma visão espiritual, homem e mulher se unem com o intuito de procriarem, né? Se unirem e, ao procriarem, gerarem, digamos, né, meios da própria evolução humana no sentido mais puro do termo e, ao mesmo tempo, serem multiplicadores, né, para que a raça humana seja preservada. Mas voltando. Então, nesse sentido, quando a gente fala assim, desse enlace desse casal com vias à procriação, a gente vê que tende a haver assim, alguns requisitos mínimos para que essa família tenha aquele conteúdo que eu acabei de falar, né? Seja harmônica, seja, né, aquele ambiente que a gente possa chamar de lar, seja o lugar do afeto, da compreensão, enfim, da educação efetiva. Então, nesse sentido, desse modelo inicial, é que há também toda uma tratativa jurídica que vai assegurar a essa família, ou aos membros individualmente considerados, o respeito, né, quando ele falta, né, de maneira natural, né, a tutela estatal quando há uma agressão indevida no ambiente que deveria ser naturalmente um ambiente acolhedor, um ambiente
que te defendesse das agruras, digamos, externas do mundo. Então, assim, a gente começando com esse conceito, eu acho que de alguma maneira simplifica mais os demais conceitos que são desdobramentos desse, né, inicialmente considerado. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês o conceito, né, que o legislador estabelece, o legislador constitucional, né, sobre o tema. Então, vou ler para vocês o artigo 226 da Constituição, que diz assim: a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Olha que interessante esse termo, especial proteção do Estado. E aí o legislador continua, e ele vai trazendo desdobramentos. Ele diz assim: o casamento é civil e gratuita a sua celebração. Então, ele quer dizer o seguinte, quando a gente fala na noção jurídica de casamento, é o casamento civil que traz essa noção. Mas também nós sabemos que há, digamos, a celebração espiritual para aqueles que o desejem. E aí ele diz, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. É claro que essa noção de efeito civil nos termos da lei vai denotar o conhecimento do direito registral, notarial, no sentido assim de que o registro do casamento religioso com efeitos civis vai demandar a inscrição desse casamento num livro próprio para que surta esses efeitos. Deixa eu dar uma mexida aqui no vídeo para dar uma melhorada. Voltando, né? Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. A lei facilita a conversão, né, caso o casal já esteja em união estável, em termos assim, de prova de tempo e etc. E ao mesmo tempo diz, não casou? Equivalem-se os mesmos efeitos da união estável para o casamento, no regime da comunhão parcial de bens. Há equivalência. Exemplo, vamos lá para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar que um casal deseje se casar, mas já esteja vivendo em convivência, em união estável. Se por acaso esse casal optar por se casar e casar-se no regime da separação total de bens, será mais gravoso para o casal do que o regime da convivência, da união estável. Por quê? Porque se você não casar e continuar em união estável, seja ela documentada ou não, detalhe, o regime vigente, caso haja separação para a questão de divisão de bens, será o da união parcial, da comunhão parcial de bens. O que eu quero dizer com isso em termos de lei? Aquilo que o casal tinha antes de casar, que pertence a cada um. O que passou a ter após o casamento ou a união estável vai ser objeto de divisão pela metade, certo? E o casal tendo optado, nesse exemplo que a gente deu agora, pelo regime da separação total, porque quis regularizar a situação, tornou mais gravosa a situação. Por quê? O que era de cada um continuou sendo de cada um. Isso, nesses casos, os regimes se assimilam. Sendo que o que os dois passaram a ter no decorrer da união, ainda que haja contribuição de um e de outro, vai pertencer individualmente àquele que tenha assinado a escritura, por exemplo. E claro, né, nesse sentido, ele vai dizer que os recursos serão próprios. E aí não há comunicação. Então, nesse sentido, é mais gravoso. Mas voltando. Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Hoje, gente, é muito comum com as separações que haja a família chamada monoparental, que é a família formada por um só dos pais e seus filhos, certo? Assim como também a família que tem a guarda compartilhada, né? Pai e mãe se separam, mas os filhos ficam ora com um, ora com o outro. Isso, né? Os dois interferem na educação, no rumo da educação dessa criança, desse adolescente. Isso chama-se guarda compartilhada, né? Embora talvez um só tenha a guarda física, a criança ou adolescente fica com ambos, né? De maneira combinada, apropriada e detalhe, muito importante, desde que não fira os interesses dessa criança. E quando eu falo interesses, inclusive os psicológicos, certo? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que sempre se deverá buscar o melhor interesse da criança e do adolescente. Isso é de fundamental importância que nós conheçamos, não é?
Porque às vezes os pais vão buscar o melhor interesse para eles, não levando em consideração aquilo que efetivamente seja o melhor sob o ponto de vista espiritual, moral, emocional e físico da criança. E nós aqui somos uma defensora número 1 dos interesses da criança e do adolescente. Claro que os adultos também são objeto da nossa percepção, né? E colaboração em termos de capacitação. Mas adulto tem mais capacidade para decidir aquilo que seja melhor para a sua vida. A criança e o adolescente não. Então, daí a nossa, né? O nosso clamor, né, de defesa em razão dessas duas faixas etárias tão importantes para a nossa vida como um todo. Então, voltando aqui, parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Deveres, olha, deveres de quê, gente? Vamos lá. Manutenção do lar, educação dos filhos, de provisão de uma maneira geral. E quando a gente fala de provisão de uma maneira geral, provisão de afeto, provisão de cuidados, provisão de educação, provisão de tempo de qualidade com essa criança. Então, assim, aquela noção antiquada de que cabia só a mulher esse papel, simplesmente por ela ser mulher, ela não coexiste mais dentro de uma norma jurídica que assegura a homens e mulheres direitos e obrigações idênticas. Mas notem, aqui eu abro um parêntese. No seio familiar, cabe o que o casal entender por justo. Cabe combinações diferenciadas. E aí, eu tenho por, digamos assim, dever intelectual, fidelidade intelectual, que compartilhar com vocês uma visão até de entendimento de que bom será, né? Bom é, se as mulheres pudessem criar suas crianças até o final da primeira infância. É uma percepção minha e a percepção de muitas mulheres que podem, gente, porque isso tudo depende também da possibilidade desse casal conceber a hipótese dessa mulher poder criar a sua criança ou as suas crianças. E o homem prover, né, através do seu trabalho externo. E aí, nesse caso, é claro que o homem vai dar menos atenção porque ele estará provendo. E aí isso é compreensível que caiba a um único, digamos, a mulher, ou ao homem mesmo. Pode haver também um ajuste contrário e nada demais em relação a isso. Vamos imaginar que a mulher seja mais qualificada e o homem ganhe menos. Aí eles fazem um ajuste interno e o Estado não pode interferir nisso, no sentido de que será o homem quem vai ficar com as crianças e ele vai cuidar, vai levar para a escola, vai ter tempo de qualidade, vai contar histórias, vai, enfim, alimentar, etc, etc, etc. E nada demais. Inclusive, já dando spoiler do próximo vídeo, nós vamos trazer uma querida convidada aqui, que é a Desirê. A Desirê é uma mãe que optou, nesse momento, em concordância com seu esposo Anderson, por criar a sua criança. E a gente vai conhecer a história dela no próximo vídeo, certo? Assistam, por favor. Então, voltando, né? O Estado, ele protege, mas ele não tem, digamos assim, o poder de intervir em questões que são estritamente, né, de escolha e determinação do casal, né, dos gestores desta família. Aí, voltando, queridos, nós estamos já acabando, tá? O parágrafo 7º diz para nós que, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, e esse parágrafo é importantíssimo, talvez o parágrafo mais importante da Constituição como um todo, e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Certo? O que quer dizer isso, gente? Assim, grosso modo, a gente não vai esgotar o termo. Ele está dizendo assim, olha, dignidade da pessoa humana, princípios da dignidade, liberdade de expressão, certo? Liberdade de agir no âmbito privado. E essa liberdade, digamos,
né, estendida a todos os membros da família. E da paternidade responsável. Gente, aqui cabe falar que tem um projeto no STJ chamado Projeto Pai Presente, alguma coisa assim, eu esqueci. E ele surgiu, ele foi gerado dessa paternidade responsável. Como assim? Muitas vezes o homem gera a criança sem saber. Ele gera, né? Ele gera aquela concepção sem saber, porque nesse caso, às vezes por conta por força de uma relação casual, de uma relação efêmera, a criança, né, é criada, aliás, ela tem a sua gravidez desenvolvida e ela é criada tão somente pela mãe. E na hora do registro civil sai lá, né, a criança sem pai, só com o nome da mãe declarado. E aí, quando a lei cria esse projeto Paternidade Responsável, chamando os pais para registrarem suas crianças. Eu mesmo, como oficial de justiça, fiz várias intimações de supostos pais que eram indicados pelas mães. E essas mães muitas vezes não queriam que esses pais constassem no registro civil dos seus filhos. Olhem como esse tema é interessante, importante, fundamental. O direito ao reconhecimento da sua paternidade é do filho, não da mãe. A mãe não tem o direito de escolher se a criança terá ou não esse direito. Tanto é que, muitas vezes, essa mãe era obrigada sim, né? Ninguém é obrigada a nada, né? A menos que seja por força de lei. Mas na escola onde essa criança era matriculada, a escola percebia que só tinha um registro civil do nome da mãe, e aí dizia ela, olha, nós temos um projeto que nós temos que notificar a justiça de que está faltando o nome do pai, e aí, no caso, você, por favor, colabore, dizendo onde ele mais ou menos mora, ou onde ele trabalha, de modo que ele possa ser intimado para ir ao registro civil fazer, né, esse reconhecimento. Vejam, gente, como certos direitos são chamados direitos indisponíveis. Você não pode dispor desse direito, sob pena de ferir digamos assim, a uma identidade de uma criança que vai crescer e, de alguma maneira, essa ausência de declaração de quem seja o seu pai vai causar para ela um adoecimento emocional, muitas vezes. Então, assim, por isso que disse, né, indisponível, tá bom? Agora vamos para o último parágrafo. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. E aí foi o que nós já trouxemos, né, no quadro anterior. Estatuto da Criança e da Adolescência veda violências contra criança e adolescente. Estatuto da Mulher, né, Maria da Penha, contra a mulher. Contra deficiente, se for o caso, se aplica. E com relação ao Estatuto também de Proteção aos Idosos. E o homem, gente, de uma maneira geral, é protegido pelo Código Penal. Então, assim, todos os entes da família têm proteção. E, no caso, quando fala também da figura masculina, que muitas vezes se sente desprestigiada, é o direito ao acesso ao filho, é o direito, né, à guarda do filho, é o direito, ou seja, todos os direitos que têm a ver com o exercício da dignidade da pessoa humana, né, no seu âmbito mais, digamos assim, amplificado possível, né? Porque se eu sou pai, se eu sou mãe, eu sou, antes de tudo, uma pessoa humana que possui direitos e, se tenho filhos, tenho o direito, né, de tê-los em minha companhia, de participar da sua educação, Então, assim, a gente amplia essa percepção pro máximo que nós consigamos. Então, queridos, assim, hoje eu queria fechar o nosso vídeo, ficou um pouco extenso, mas assim, o tema ele é desafiador. Eu amo esse tema porque eu amo a família. Eu entendo que a família é aquele lugar que a gente tem que purificar. É um ambiente que deva ser sagrado, sagrado mesmo. Porque é o lugar que a gente tem que ter vontade de voltar. É o lugar, esse espaço físico onde estarão as pessoas que a gente mais ama no mundo e que serão as pessoas que devem, pelo menos, né, ser capazes de nos gerar sentimentos bons, incentivos, afagos, né, emocionais, espirituais, fortalecimento físico e de tudo isso de maneira recíproca.
Se faltar isso, é mito, não é família. Pode ser uma conjugação de pessoas que têm consanguinidade, mas não será família. A gente está lutando aqui através da conscientização, através da capacitação pela via da consciência, por uma família de verdade. E se por acaso a gente não a tem ainda, ou tem de maneira deficitária, que nós comecemos a pensar como é que nós poderemos contribuir para que a nossa família efetivamente se converta numa família verdadeira, tá? Principalmente com a presença de Deus, porque quando Ele está, e Ele está em cada um de nós, né, dentro de nós através do seu Espírito, conectado ao nosso, quando Ele está, a harmonia, o equilíbrio, o bem, o amor tem que prevalecer, mesmo diante das contrariedades, mesmo diante dos desafios do dia a dia. É isso, queridos. Olha, muito feliz aqui de falar com vocês sobre esse tema, muito feliz mesmo. E espero que vocês assistam o próximo, Desirê virá falar conosco. E esse vídeo já está gravado, ele foi gravado no carnaval, no retiro da igreja, né, da Desirê que nós estivemos, e foi uma bênção, assim, muito boa, poder falar de temas assim tão caros, né, para nós e para a família. É isso. Olha, deixe seu like, se inscrevam caso não sejam inscritos e compartilhem. Compartilhem bastante esse vídeo, para que outras pessoas tenham essa noção dessa família verdadeira que a gente está buscando realizar. Obrigada, queridos.